Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Bom dia, meus queridos alunos do 8º ano. Nós vamos para mais uma aula de ciência, está lá na página 28 do seu livro integrado, tá bom? Então você pode abrir aí na página 28 e nós iremos falar um pouquinho sobre os nutrientes construtores, ok? Bom, pessoal, essa é uma aula que talvez, se nós estivéssemos na escola, nós iríamos convidar uma nutricionista para dar uma aula dessa pra gente, né? Porque fala muito dos nutrientes, os alimentos, então é um pouco complicado para a gente fazer a videoaula sobre esse assunto, porque é mais leitura, tá bom? As aulas de ciência. Então, página 28, nós temos os nutrientes construtores, que diz o seguinte: quando você se olha no espelho pela manhã, o que observa? Talvez repare como está o seu cabelo ou pense em muitos outros assuntos nessa rápida olhada. Algo que provavelmente você nunca pensou é que o seu corpo é resultado da ação de inúmeras proteínas, os principais nutrientes construtores. E aí na página 29 nós vamos falar um pouquinho sobre as proteínas. As proteínas, elas são o principal material que forma os músculos, o sangue, a pele e os órgãos internos. Ossos e dentes originam-se como substâncias proteicas. À medida que os minerais tomam seu lugar, ossos e dentes tornam-se tecidos rígidos, ou seja, são formados das proteínas, né? Elas endurecem e aí dá lugar aos ossos, aos dentes, né? Que são materiais mais rígidos, mais duros. As proteínas estão presentes no reparo dos tecidos do corpo, na produção de anticorpos, na composição de hormônios, vitaminas e outras substâncias essenciais. Todas as partes do corpo necessitam desse tipo de nutrientes para a sua formação, sustentação e renovação. Ou seja, o que nós podemos perceber é que as proteínas elas são essenciais, são importantes para o nosso corpo, né? Como falou aí a última parte do texto que nós lemos, os nutrientes eles são responsáveis pela formação, pela sustentação e renovação, né, de todas as partes do nosso corpo, tá bom? Então, além das proteínas, a gordura e alguns carboidratos podem ter função construtora no corpo humano. Da mesma forma, elas também podem ter função energética, mesmo que isso signifique prejuízos para o corpo humano. As proteínas são formadas por unidades chamadas aminoácidos. A imensa variedade de proteínas conhecidas é formada de 20 aminoácidos. Desses, aproximadamente 9 precisam vir da alimentação, que são os aminoácidos essenciais, pois o corpo humano consegue produzir o restante. É interessante isso aqui. Alguns aminoácidos ou proteínas, elas vêm da alimentação, mas uma outra parte, né, ela é produzida pelo nosso próprio corpo. É por isso que nós falamos que o nosso corpo ele é uma máquina, digamos assim, muito perfeita, né? Deus fez muito perfeito, porque alguns alimentos, né, que nós ingerimos, eles produzem essas proteínas, mas boa parte dessas proteínas o nosso corpo produz sozinho, né?
As fontes de proteína animal são consideradas completas, porque contêm todos os aminoácidos essenciais. Uma proteína incompleta é aquela que não tem um ou mais aminoácidos essenciais ou os possui em grande desequilíbrio. Em cada alimento há um conjunto incompleto de proteínas. Quando eles são combinados, como cereais e legumes, têm proteínas completas. Assim, a mistura de arroz e feijão fornece todos os aminoácidos essenciais, também encontrados em abundância na proteína da soja, por isso é muito utilizada no preparo de pratos e bebidas saudáveis, né? Nós temos a gordura, o óleo de soja, a carne de soja, né? São produtos que são produzidos a partir da soja, né? E a soja ela é muito utilizada no preparo de pratos e bebidas saudáveis. Então aí nós temos um desenho, esse desenho aí, com várias fontes de proteínas, né? O queijo. E ele fala que principalmente a proteína animal ela já vem completa, né? Por isso nós temos aí o leite, o queijo, ovos, nós temos o peixe, a carne vermelha, né? Diversos alimentos aí que são ricos em proteínas, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho dos nutrientes reguladores. Nós vamos descobrir o que são esses nutrientes reguladores. As vitaminas e os sais minerais são essenciais a uma dieta balanceada, as vitaminas e os sais minerais. Trata-se de elementos necessários em pequenas quantidades para reações químicas vitais. Como extrair energia do alimento, regulando o organismo. Como o ser humano precisa deles em pequenas quantidades, são classificados como micronutrientes. A falta de vitaminas e sais minerais podem gerar problemas de saúde, né? Isso é bem óbvio. Falta das vitaminas no nosso corpo, elas vão causar alguns problemas de saúde com certeza, né? Por isso nós precisamos ficar atentos a essa questão, né? Aos tipos de vitamina, onde nós podemos encontrar essas vitaminas, porque o nosso corpo precisa dessas vitaminas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora, página 30. A maioria das vitaminas não podem ser fabricadas pelo corpo. Olha só, a maioria não pode ser fabricada pelo corpo. Por isso, a pessoa deve obtê-la por meio dos alimentos. Elas podem ser divididas em dois grupos. As solúveis em água, nós chamamos de hidrossolúveis, e as solúveis em gordura, que são as lipossolúveis. As solúveis em águas, que são a vitamina C e as do complexo B, são encontradas em alimentos não gordurosos e ricos em água, como frutas e vegetais. Pelo fato de se dissolverem em água, o excesso não aproveitado pelas células é eliminado com a urina. A urina que é responsável para eliminar o excesso de água que tem no nosso corpo. Então as vitaminas C e as do complexo B, que são produzidas ou ingeridas em excesso, então a urina é responsável para eliminar essas vitaminas, né? Aquilo que o corpo não conseguiu captar ou sugar. As vitaminas solúveis em gordura, que é A, D, E e K, são encontradas em alimentos gordurosos, como nozes, castanhas e óleos. Como se dissolvem em lipídios, podem se acumular por mais tempo no organismo humano, especialmente no fígado, né? Então, vale ressaltar que a vitamina
ela é essencial para o nosso corpo. Mas é interessante que nós lemos anteriormente de que isso é em pequenas quantidades. Nosso corpo tem que ingerir em pequena quantidade. Quando é uma quantidade maior, em excesso, termina prejudicando, né? Que é o caso aqui, principalmente das vitaminas solúveis em gorduras. Por quê? Vai acumulando gordura no fígado. E gordura no fígado é problema, né? Quem tem gordura no fígado não é uma pessoa saudável. Ela tem que se cuidar e tentar eliminar essa gordura, né? A vitamina D apresenta uma particularidade. Pode ser produzida no organismo quando nos expomos aos raios ultravioletas da luz do solar. Por isso é importante que periodicamente as pessoas se exponham à luz do sol, de forma moderada, é claro, né? Então, os raios ultravioletas, eles produzem a vitamina D, que é uma vitamina boa para os ossos, né? Ajuda no crescimento, no fortalecimento dos ossos. As vitaminas são tão importantes para a saúde que muitas são utilizadas para tratar e prevenir doenças, embora seu excesso também possa causar algumas disfunções no organismo, como eu já falei. Tem que ser consumida, mas não em excesso. O excesso ele já causa prejuízo. As doenças carenciais ocorrem pela falta de vitaminas, que pode ser total. A vitaminose, né? É quando a vitaminose ou parcial, hipovitaminose. A falta de vitaminas no organismo pode ser provocada por ingestão insuficiente de alimentos que os contenham, diminuição de sua absorção pelo organismo, alterações no metabolismo e no número de bactérias existentes no intestino grosso. O excesso de vitaminas causa a hipervitaminose, né? Que é uma superdosagem, digamos assim, de vitamina, a qual geralmente resulta da ingestão exagerada de vitaminas por meio de complexos vitamínicos. E aí nós temos um quadro abaixo que apresenta algumas particularidades das vitaminas. Por exemplo, a vitamina A, ela atua na visão normal, na produção de melanina. Quando não se tem essa vitamina, quais são os sintomas? A xeroftalmia, que é córnea ressecada, né? Então a vitamina A atinge principalmente a questão da visão, né? E onde nós podemos encontrar essas vitaminas? No tomate, cenoura, mamão, a batata doce, a gema de ovo, laticínios e fígado, né? Então, onde nós podemos encontrar aí a vitamina A. Vitamina D, para que serve? Absorção de cálcio e fósforo para a formação dos ossos, né? É boa para formação e fortalecimento dos ossos. A sua falta, né? A sua carência, o que é que causa? Causa raquitismo, causando fraqueza e deformação óssea. Raquitismo é quando a pessoa não cresce, né? Por falta dessa vitamina D, ela não consegue crescer, desenvolver os seus ossos e os ossos ficam fracos. Onde nós podemos encontrar a vitamina D? Nos laticínios, gema de ovo e em plantas oleaginosas, né? Nós temos a vitamina E. A vitamina E, ela protege as células contra a oxidação e combate os radicais livres. A sua carência, né, o que pode causar, né, quando não se tem essa vitamina no corpo? Anemia,
lesões musculares e nervosas, e estima-se que provoca esterilidade masculina, ou seja, o homem não consegue produzir filhos. Principais fontes onde nós podemos encontrar vitamina E: cereais integrais, vegetais verdes, legumes, óleos vegetais, laticínios, gema de ovo e legumes. Então são os locais onde nós podemos encontrar aí a vitamina E. A vitamina K, né? Qual a função da vitamina K? Ela auxilia na coagulação do sangue, ou seja, o sangue ele é líquido, mas a falta da vitamina K ele vai coalhar, né, digamos assim, o sangue. Então isso é um prejuízo, isso é problema para o corpo humano. Principais sintomas, né, de quem não tem a vitamina K no seu corpo: hemorragias, problemas de coagulação sanguínea, são os principais problemas que essa pessoa vai ter. Onde nós podemos encontrar a vitamina K? Laticínios, fígado, carnes, frutos, hortaliças. É sintetizada no intestino por bactérias, ok? Vitamina do complexo B. Atuam na respiração celular, auxiliando o metabolismo de carboidratos e lipídios, auxilia a produção de hemácias. O que essa carência pode causar? Anemia também, né? Inflamação dos nervos, paralisia e atrofia muscular, lesões na pele, diarreia e distúrbios nervosos. Então a falta de vitamina B ou do complexo B vai causar tudo isso. Onde nós podemos encontrar vitaminas do complexo B? Cereais integrais ou enriquecidos: feijão, frutas, verduras, fígados, carne, legumes, gema de ovos. Nós vamos encontrar aí a vitamina do complexo B. E nós temos aí também a vitamina C, que qual é a sua função? Produção de colágeno, proteção contra radicais livres e estimulação do sistema imunológico, né? A vitamina C, ela atua como um defensor do nosso corpo contra agentes externos. Principais sintomas da sua carência: escorbuto, causando o sangramento da pele e das gengivas, e baixa imunidade, né? Tem pessoas que facilmente gripam, outras às vezes sangram da gengiva. Então pode ser aí um indício de que está com falta de vitamina C no corpo. Onde nós podemos encontrar? Nos frutos cítricos, né? Laranja, limão, acerola, no couve, no repolho, no pimentão, no brócolis e nas hortaliças. Nós podemos encontrar aí a vitamina C, ok? E aí embaixo nós temos aí as frutas e verduras, que são importantes fontes de vitaminas e de sais minerais aí. Então dá pra gente perceber diversas frutas e verduras aí que são importantes para a nossa alimentação. Então às vezes nós não queremos nos alimentar de certos tipos de alimentos, mas devemos ter o cuidado, né, observar de que esses alimentos são importantes para o desenvolvimento do nosso corpo. Então às vezes não é tanto por gostar, mas devemos perceber a necessidade, né? O feijão, principalmente, tem pessoas que não gostam de comer o feijão. Então é uma fonte riquíssima de vitamina. Então não devemos fazer, se não pelo gostar, mas pelo menos pela necessidade, ok? Então pessoal, por hoje
É isso, depois nós vamos continuar com os sais minerais, tá bom? Mas por hoje é isso. E aí você pode dar uma lida mais atentamente aí no assunto para poder entender melhor. E com certeza no nosso retorno estaremos trabalhando de forma mais clara, mais explicada esse assunto. Então um abraço a todos e até a próxima aula.